salve! Começando mais um Agora, que são elas aqui, pela nossa querida TV aberta, canal 9 da NET, 86 da Vivo, 8 Vivo Fibra. Então vai lá no site da emissora, no www.tvaberta.com.br. Você pode assistir em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nós vamos bater um papo aqui, bem descontraído. Eu só vou ali e já volto. Boa noite a todas e todos. Eu sou Monize Tesser, professora, advogada, e estou aqui hoje de novo com as nossas lindas apresentadoras para falar de um tema bem delicado para vocês, que é o tema sobre violência. Nós somos o Brasil, o 5º país que mais mata mulheres. Os dados são alarmantes. No último anuário brasileiro trouxe dados muito preocupantes e a gente precisa entender melhor por que isso ainda acontece em pleno século XXI, Por que as mulheres ainda estão se submetendo, por que não denunciam, por que os homens continuam violentando as mulheres, Então vamos bater um papo aqui sobre isso, meninas. Como que vocês acham que a gente pode ajudar essas mulheres a saírem desse ciclo aí de violência? Eu vou pegar aqui a primeira fala, até por conta do que você trouxe, quando você fala assim, Muniz? Por que não denunciam? E aí a gente tem aí um grande movimento dessa chamada para denunciar. Porém, eu tenho um olhar diferenciado dessa questão que nem sempre o denunciar ele precisa ser a primeira ação, porque antes disso a mulher, primeiro que ela precisa ter condições. Então, depois que ela ter condições do quê? Eu estou falando estrutura financeira, estrutura emocional, uma rede de apoio, Porque ela vai denunciar, ela vai para onde? Ela vai fazer o quê com essas crianças? E antes disso, da denúncia, às vezes ela não sabe o que está acontecendo. Porque quando a gente fala de violência, a primeira coisa que vem ou é a violência sexual ou a violência física. Então, essa mulher, às vezes, ela está levando uma vida sobre o sofrimento da violência psicológica e moral. Então, antes de qualquer coisa, eu entendo que a gente precisa levar conscientização. E tem uma questão que é importante falar sobre o que é, de fato, a violência. Porque, muitas vezes, nós pensamos na violência apenas como o ato físico, a agressão física. Só que a violência, ela começa antes. E ela começa com o abuso psicológico, ela começa com a agressão verbal, ela começa com o relacionamento abusivo. E muitas vezes, nós, por falarmos pouco sobre isso, não identificamos no nosso dia a dia o que de fato é uma violência ou não. Então, eu gostaria de puxar essa linha, porque penso que é extremamente importante falarmos sobre isso, porque muitas mulheres, independente da idade, da classe social, hoje estão sendo violentadas no dia a dia, e muitas vezes acabam não tendo essa consciência, porque falamos pouco sobre esse assunto ainda. E tem mais um tipo de violência que você também não comentou, que é a violência patrimonial, Rita? Opa, sem dúvida nenhuma. E essa é uma coisa é um quadro muito triste. Até eu fico bem séria, me sinto muito séria quando ouço sobre essas coisas, porque é uma doença que a gente não sabe onde começa. A gente não sabe onde começa. Eu acho que não basta culpar os homens ou tentar culpar os homens, porque muitas vezes as mulheres em outro tipo de doença estão ali permanecendo numa relação desse tipo, às vezes não denunciando, se bem que não é a primeira medida, mas não denunciando quando uma mulher está passando por isso, não se aproximando dela para perguntar como ajudar. É muito difícil isso, eu acho uma situação muito, muito delicada. E o que eu recomendaria como primeira coisa, pense, se não é uma vida que te deixa alegre, se não é uma vida que te põe para cima, tem alguma coisa errada, e admita isso. A primeira coisa é essa, admita, tem uma coisa errada, e isso pode ser mudado, vamos procurar o caminho,
É impressionante, né? Porque há alguns dias eu vi uma matéria de um programa em que a Preta Gil, ela falava de ter se descoberto num relacionamento abusivo depois de uma constelação familiar. Então, ela traz alguns relatos dentro desse programa e é muito interessante porque ela diz que foi tão travestido pelo amor que ela confundiu isso durante todo o tempo em que ela esteve casada. Ela continua com a mesma pessoa, só que após a constelação familiar é como se tivesse caído uma ficha, ela teve um insight de, peraí, esse homem, eu dava risada e ele falava, que risada sem graça é essa? Ela vestia uma saia que ela sempre vestiu, ele falava, para que essa saia é curta? Ela colocava um decote um pouco mais ousado, ele dizia, nossa, por que você está se mostrando? Ou seja, quando ela se percebeu, ela foi violentada durante tanto tempo que ela entendeu que aquilo era amor. E ela foi subindo o decote, descendo a saia, ela foi colocando roupas mais largas, e após a constelação familiar, é como se tivesse caído a ficha de que ela tinha vivido e se permitido estar numa relação abusiva, ou seja, violenta no nível emocional, e ela não tinha se dado conta. E aí você tocou no ponto da violência moral, né? Exato. Então, quando você também ridiculariza a mulher na frente de outras pessoas, né? Emocional, moral, psicológica, que também é um tipo de violência e está na Lei Maria da Penha. Eu fui vítima de um relacionamento abusivo, né? Eu fui casada com um homem 10 anos mais velho que eu. E é um negócio tão louco que, assim, quem me conhece hoje, eu tenho certeza que vai dizer que eu sou mão na massa, que eu sou uma pessoa resolutiva, né? Eu sou empresária e faço e aconteço. E eu simplesmente era dona de casa, completamente anulada, e quando a minha mãe chegava pra mim e dizia assim, minha filha, você tem que sair disso, esse homem tá acabando com a sua vida, o meu pensamento era, coitada da minha mãe, ela não consegue enxergar que sou eu que não sirvo pra nada. Então, é um negócio tão louco, né? que você vai entrando naquilo de tipo assim, você não serve pra nada, você nunca vai conseguir trabalhar, você nunca vai conseguir sua independência, você nunca vai conseguir nada, que você começa a acreditar naquilo. Então, o abuso psicológico, ele é terrível. E, assim, eu posso dizer por mim, ele atinge qualquer tipo de pessoa. Não só as pessoas desinformadas, né? Você tem acesso à informação. E não só a classe social mais baixa. Exatamente. Não tem a ver com classe social, muito pelo contrário. E um complemento aqui, eu lembrando de alguns outros programas, em alguma fala, quando e a colega também falou, quando começa isso? Então, por exemplo, quando a gente fala da autoestima, então daquela menina, daquela criança que sofreu um bullying, ou tem uma dificuldade de aceitação, ou de aprovação, e aí quando chega naquela fase da adolescência, que encontra aquele rapaz, e aí aquele namoro, onde ele fala, você é tudo na minha vida, eu morro de ciúmes por você, e aí aquela menina sem autoestima vai falar que esse ciúmes é uma prova de amor. E é aí onde a gente pode começar educando as nossas filhas que ciúmes não é prova de amor. Ciúmes já é uma pontinha aí de os nossos filhos também, né? Para não replicarem isso. Né? E olha só, acho que a violência é tudo que viola aquilo que está relacionado ao direito, ao respeito. Por isso que a gente não fala mais só de violência física, né? Mas tem a moral, a patrimonial e por aí vai. Mas, além da inconsciência dentro de um relacionamento abusivo, nós também temos a falta de alternativa. É importante você buscar alternativas para sair desse momento, dessa situação de violência, né? Muitas vezes a mulher não enxerga uma saída para isso, né? Vou lá na delegacia denunciar, mas e depois? Eu faço o quê? A minha mãe não vai me apoiar porque minha mãe acha que eu tenho que viver assim mesmo, ou ela não tem uma rede de apoio. É importante ONGs, redes de mulheres, grupos de apoio. É importante você participar aos poucos para que você possa encontrar caminhos, alternativas para que você possa sair dessa situação. E acreditem, como depoimentos aqui, existe saída sim. E eu vou pôr mais uma pulguinha aqui. Mas e aí, será que dá tempo de fazer todo esse planejamento? No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não saia daí. Kátia, traz aí pra gente quais são os nossos convidados.
Geliane Mostaço falando sim, investir é para todos. Logo em seguida, Fran Muraca, a ciência da felicidade. A Mônica Feliciano fala da oficina do corpo. E aí, vem a Raquel Abrejo e fala, olha, suas ações, seus resultados. Olá, eu sou a Geliane Mostaço, assessora de investimentos, sócia da RV4 Investimentos, um escritório credenciado a XP Investimentos. No quadro Investir é para Todos, falarei sobre como uma assessoria de investimentos pode lhe ajudar a investir melhor o seu patrimônio. O trabalho de uma assessoria de investimentos é realizado de forma imparcial, sem metas atreladas, sem taxas adicionais e com total isenção de interesses, pois somos certificados e fiscalizados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, órgão do governo que regulamenta a profissão dos agentes autônomos de investimentos. Estamos sempre a buscar os melhores investimentos no mercado para oferecer aos nossos clientes produtos que sejam adequados ao seu perfil de investimentos. Não realizo apenas a oferta de produtos de investimentos. Mais do que isso, eu acompanho e gerencio sua carteira de investimentos em todo o seu ciclo de vida. Estudo diariamente os produtos de investimentos e o mercado, acompanho o cenário da economia no país e no mundo, busco sempre as melhores oportunidades de investimento, considerando o momento da economia. Não concorro com outra área, minha dedicação é exclusiva para investimentos. Com base no seu projeto de vida, monto uma carteira de investimentos personalizada com estratégia para atingir os objetivos e suas metas definidas. Periodicamente analiso a carteira, realizando uma revisão de todos os ativos investidos e, havendo oportunidades melhores que as que possui, apresentarei alternativas melhores e conscientizarei dos riscos e opções para substituir e melhorar a rentabilidade. Manteremos um relacionamento bem próximo para você ter fácil acesso e poder tirar todas as suas dúvidas. Otimizo o seu tempo sem que você tenha que estudar sobre investimentos. Explicarei sobre os diversos produtos, atualizo sobre as novas oportunidades e executo as aplicações e resgates. Basta apenas você aprovar. Tenho como principais objetivos para com os seus investimentos diminuir o risco do seu portfólio e promover o acúmulo de patrimônio e geração de renda, para que você alcance sua liberdade financeira. Acompanhe meu trabalho nas redes sociais e, se estiver preparado para começar a investir, será um prazer poder lhe ajudar. Muito obrigada! Você acha que o planejamento financeiro familiar agrega bem-estar? Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência de felicidade. Vejam só, planejamento de qualquer coisa ou situação é condição sine qua non para a paz, a prosperidade e o bem-estar. Planejamento é libertador. Falar de planejamento familiar, então, aí é falar de geração de riqueza, de crescimento junto. E isso traz um quentinho no coração, como um abraço de mãe. São tantos artigos sobre planejamento familiar e financeiro que ficou difícil escolher um. Então, vamos falar sobre paradigmas da educação financeira no Brasil. É um estudo de José Roberto Ferreira, Savoia, André Cauê, Flávia de Angeli Santana. Esse artigo propõe 5 ações, que auxiliam no engajamento dos agentes públicos e privados no programa de educação financeira. Para alcançar tal finalidade, foi realizado um levantamento bibliográfico e documental, de modo a oferecer respaldo teórico qualitativo à descrição apresentada aqui. Constata que o Brasil ainda há um tratamento incipiente dessa questão, determinado pelo limitado conhecimento e reduzida experiência dos agentes envolvidos no processo de capacitação financeira. Ressalta ainda que o papel das instituições de ensino é imprescindível na formação de uma cultura de poupança e na conscientização dos indivíduos para lidar com os instrumentos oferecidos pelo sistema financeiro e atender às suas demandas pessoais. O extenso período de inflação comprometeu a capacidade de planejamento econômico
financeiro de longo prazo. Com a abertura econômica no início dos anos 90 e o processo de estabilização do Plano Real, que já não é tão mais estável, o mercado financeiro nacional se transformou e criou novos instrumentos, aumentando a complexidade dos produtos oferecidos. Desse modo, os indivíduos e as famílias passaram a demandar maior conhecimento e informação atualizada para tomarem as suas decisões financeiras de forma fundamentada e segura. Apesar dessas mudanças, a educação financeira não foi agregada de maneira oficial nas grades curriculares e nas universidades. Não se constata uma ação efetiva e duradoura. Assim como no ensino, também não se verifica o desenvolvimento de programas de educação financeira nos bancos brasileiros. As iniciativas existentes são escassas e não atendem às demandas dos seus clientes. A regulação da matéria pelo Banco Central pode ser uma alternativa para solucionar tal deficiência. Diante desse quadro, algumas ações podem ser sugeridas: incentivar a cultura de poupança na população, inserir a educação financeira nos programas de todos os níveis de ensino, desenvolver os conceitos de crédito, investimento e consumo por meio das escolas, universidades, mídia e outros setores, promover a coordenação de esforços entre governo e sociedade, monitorar a qualidade dos programas. Vamos começar na nossa casa. Eu te desejo prosperidade e riqueza. Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Boa noite, bem-vindos a mais uma Oficina do Corpo. Eu sou a Mônica Feliciano, querendo convidar vocês para mais uma vez falarem a respeito de saúde física, mental, saúde emocional, relacionamentos, lazer, cultura, administração do estresse. A bilis amarela, por exemplo, fazia com que as pessoas tendessem a doenças relacionadas ao fígado, e o comportamento era um comportamento mais violento, né? Colérico. E já na bilis negra, que era algo relacionado ao baço e ao estômago, ele percebia que eram pessoas melancólicas, às vezes tímidas, de um comportamento mais retraído. Então, entendam que naquela época, ele já estudava o comportamento humano e as possíveis manifestações de doença por excesso de uma determinada característica temperamental. A cada um desses humores diferiam, então, determinadas qualidades. Por exemplo, o sangue, ele dizia que era quente e úmido. O muco, né, a fleuma, ele dizia que era fria e úmida. A bilis amarela, ele entendia como seca e quente. E a bilis negra, como fria e seca. Portanto, as doenças se originariam de um desequilíbrio entre esses humores, cuja causa principal seria a alimentação desbalanceada. Então, é muito interessante se pensar que a saúde pode ser bastante promovida e equilibrada através da alimentação. Por isso, sempre interessante cada vez mais conhecermos a influência dos alimentos, a necessidade nutricional de cada organismo e como a gente hoje está se alimentando. Bom, ao ser assimilados pelo organismo, esses alimentos então dariam origem, né? Eles fariam com que houvesse uma influência melhor ou não a esses 4 humores, a esses líquidos corporais. A doutrina filosófica daquela época estava diretamente concebida dentro dessa situação, que o corpo também tinha uma relação com o universo, coisa que não difere de hoje. Cada vez mais na física quântica, na neurolinguística, a gente percebe associações do organismo, da célula, com o universo. E aí havia então uma correspondência, havia a crença de que havia uma correspondência do corpo humano, das manifestações de doença, com as possíveis estações do ano, que manifestariam então uma certa debilidade ao organismo, e aos 4 elementos, terra, ar, fogo e água. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e fico à disposição de vocês para perguntas, tá bom? Manda e-mail para a gente, ok?
Beijo, pessoal. Boa semana. Obrigada. Olá, eu sou Raquel Abrego, mentora estrategista de vendas e liderança para o varejo e empreendedorismo. E hoje eu quero falar sobre visão. Visão de como as pessoas estão te enxergando, como elas te veem. Tanto a sua equipe na empresa e a sua equipe na sua casa, que é a sua família. Como as pessoas te enxergam como líder. Então, essa visão que elas têm sobre você é o resultado que você vai ter com elas. E o que é um líder? O líder é aquela pessoa que inspira, aquela pessoa que as pessoas olham e querem ser igual, seja em alguma característica ou alguma habilidade. E você já parou para pensar quais são as habilidades ou características que as pessoas admiram em você? Pois é, quando você reconhece isso em você, é isso que você tem que reforçar no seu dia a dia. Porque cada vez que você reforça essas suas habilidades, né, o seu jeito de ser, nessas coisas que as pessoas admiram, essas referências, no que elas olham para você e se inspiram, é o que você vai conseguir mais resultados, é o que você vai conseguir mais facilmente, né, sem ter muito esforço. E aí você já parou para pensar sobre isso? E ser líder é muita ação, porque o ser líder não é só falar. As pessoas se inspiram pelo que você faz por elas, pelo que você faz pelos outros. Então elas olham e reconhecem a sua liderança através das suas ações. O que você anda fazendo por você e pelo outro? Porque a pessoa também olha pelo que você faz para você, no seu dia a dia, no que você reconhece, nas suas ações e nos seus resultados. Aí elas se inspiram e querem ser igual. E sendo igual a você, ninguém vai ser, mas você vai conseguir o que você quer com elas, o que você precisa para alcançar outros objetivos, o que você quer para ajudá-las também a terem sucesso e a serem líderes também. Então comece a olhar o seu jeito de ser, o que vai te melhorar, o que vai trazer mais resultado para que você seja o melhor líder na sua casa e na sua empresa. E se você gostou do conteúdo e quiser saber mais, me siga nas redes sociais. Vamos aqui o Agora Que São Elas, essas meninas maravilhosas, e o tema é Din-din. Eu sou Rita Venturato, psicóloga, trabalho com emoções e dinheiro e pergunto aqui para essas meninas e peço que vocês fiquem pensando aí, pensem como contar para nós o que passa na sua cabeça. Quanto uma família aguenta de frustração junta? Quanta dificuldade a gente pode passar junto e dar certo? Ou será que chega uma hora que começa a espanar? Como é que a gente faz para cuidar disso? Pergunto aqui, queridas meninas, quem é que tem alguma história para contar de um momento de dificuldade que superou ou que espanou? Eu tenho. Bom, olha só, é na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza, né? Diz que é. Dizem, né? Então, eu casei muito cedo e a gente construiu, a gente foi aprendendo a fazer gestão financeira, gestão do lar, trabalhar fora, cuidar de filhos, tudo junto. E a gente foi conquistando algumas coisas. Meu marido, meu primeiro marido, falecido marido, ele era empresário. E aquela vida de empresário, gente, que do dia pra noite se perde tudo. E a gente tinha mudado para o interior, a gente colocou a matriz lá, porque era um lugar melhor para criar os filhos. De repente, de um dia para o outro, ele fala para mim assim, a gente perdeu tudo. Eu morei 1 ano na casa da minha mãe, eu, ele e minha filha mais velha. E durante esse processo foi muito difícil, confesso sim, nós brigávamos, nós discutíamos, a minha renda passou a ser uma renda maior, eu sempre fui muito mais segura, muito mais, a que sempre economizou mais, então foi muito difícil o processo. Porém, ele era uma pessoa que estava disposta a sair da situação. Ótimo. Então demorou, mas nós saímos da situação. Não foi fácil, principalmente para ele que não tinha renda na época. Opa! É bem desafiador, né, Rita? Porque o que acontece? Já pensando solo, quando a gente está ali com a escassez da grana, do din-din,
isso já reflete em estresse. É natural a gente ficar mais irritada, nervosa, etc e tal. E quando é em casal, piora, porque a gente tem a tendência de culpar o outro. Eu percebo dessa forma. A gente tem a tendência, principalmente que nem quando a Lili traz um caso como esse. Eu imagino que deva ter acontecido isso, o culpar o outro. E culpar o outro não só pela situação, mas pelo dia a dia, pela escassez diária, por não poder ali mais adquirir certas questões, por ter dívida. Então, pode abalar sim. Olha, eu falo muito aqui dos meus antepassados, mas a minha bisavó, quando ela ficava sem dinheiro, ela dizia assim, eu já pode morrer, já vive muito, né? Então assim, já posso morrer, já vivi demais. Aí a gente dava um dinheirinho pra ela, a gente já pode viver mais 5 anos. Então, eu sou do mesmo jeito. Eu quando fico sem dinheiro, fico, já pode morrer, já pode morrer. Eu acho, fora de brincadeira, que a gente aguenta sim, né? Na verdade, é a dificuldade que realmente fortalece laços. Mas, pelo menos pra mim, eu acho que a gente tem que ter o vislumbre de que aquilo vai passar. Aquela situação, ela vai passar. Quando você não tem a esperança que aquilo vai passar, não tem amor que dure. O amor vai embora mesmo, né? Porque uma coisa é a gente sofrer em Paris, outra coisa é a gente sofrer debaixo da ponte. Então, mas quando a gente tem aquela... Não, isso vai passar. Por quê? Porque a gente está construindo, né, novamente para que isso passe. Aí a gente consegue. Não quer dizer que é fácil, né? A gente briga feito cão e gato, Mas aí o desafio é realmente aguentar. Tudo bem, é passageiro. Porque existe uma pesquisa do IBGE de que a maioria, né, mais de 50% dos divórcios são realmente causados por problemas financeiros, né? Mas é só isso mesmo, né? Talvez já existia um desequilíbrio, já não tem mais confiança no outro, houve uma mentira, uma infidelidade financeira, né? Então, assim, tudo bem, ele perdeu tudo, ok, mas você estava a par da situação? Ou foi da noite pro dia, ele te escondia o que estava acontecendo? Então, também existem outras questões aí, não só o problema financeiro. E também, assim, eu atendo muito casais e, por exemplo, os relacionamentos, para eles se iniciarem, eles são pautados em algumas estruturas. E quando essa relação, ela se inicia pautado na relação financeira, por exemplo, como assim, Eliane? Às vezes, aquela mulher, por exemplo, a gente estava falando no outro programa de dependência. Então, você ali encontra uma pessoa, independente do gênero. E aquele status, aquela situação financeira é confortável, e a partir dali vai se estabelecendo uma relação. Quando você, em algum momento, o cenário muda, percebe que mudou o ponto de equilíbrio da relação, e aí dificilmente se estabelece essa configuração de se manter a relação. E você, Eunice, o que conta sobre isso? É impressionante o quanto essa questão financeira, principalmente nesse momento que ainda culturalmente está diminuindo, mas ainda o homem tem esse status de provedor, né? E eu passei particularmente por uma época, o meu marido sempre foi o provedor por um bom tempo em casa. E ele era funcionário público, então chegou um momento que o Tribunal de Justiça, ele não fazia greve, mas naquele ano ele decidiu entrar na greve. Moral da história, o Tribunal de Justiça fechou, ele ficou uns 3 meses sem ir. Só que isso, ele também prestava serviço, consultoria para alguns escritórios de advocacia como contador judiciário. Ou seja, essa renda que complementava muito, isso foi diminuindo, o fórum não começou a pagar, e aí eu começava a olhar para aquilo, e essa coisa que vocês falaram, a gente precisa acreditar que isso vai passar. Quando ele vivia isso, eu falava, calma, isso vai passar, isso é temporário, daqui a pouco você volta, mas dependendo do nível emocional, de desequilíbrio emocional e das crenças que você tem com relação ao dinheiro, fica muito difícil para outra pessoa que está vivendo aquilo, e uma das crenças que ele tinha extremamente limitante era que o homem valia o que tinha no bolso. Ou seja, gente, eu catei latinha, eu tinha uma Zafira na época, e eu passava com as crianças, para deixar as crianças na escola,
escola, eu pegava papelão. Eu falava, tem um monte de papelão. Meu pai fazia feira pra gente, fazia mercado pra gente, porque a gente passou por 3 meses bem difíceis. Então, olhar para isso e pensar que as crenças que nós temos, se eu não acredito que aquilo vai passar, aquilo cria uma proporção que para o outro é como se ele tivesse que manter a fé por si, de que aquilo vai passar. O outro que não tem fé nenhuma e que não acredita que vai passar, normalmente ele baixa a frequência, o humor vai a nível 0 muitas vezes. E quem está naquele lugar de que, olha, isso vai passar, tenha paciência, ele precisa ter paciência por ele e pelo parceiro. E aí a relação é difícil de continuar mantendo o padrão. Olha, muito, muito importante o que vocês estão trazendo aqui. Eu vou deixar aqui uma pergunta no ar. E as crianças nesse rolo? A criança pode saber da dificuldade financeira? Ela deve saber? Ela é usada? Mas isso a gente só conversa depois que você, Kátia, trouxe esses colunistas maravilhosos pra gente. A gente se vê já já. Tem uma galera que tem responsabilidade aqui com a gente toda semana. E a gente adora, porque eles são mesmo porretas e trazem conteúdos sensacionais. Nosso menino dos olhos aqui, o nosso querido arquiteto Paulo Maier, que traz painel de negócios e arquitetura. Temos também a nossa querida Liana. Ela é sensacional. Tendências e negócios. E por fim, a gente traz a Pá Falcão, falando do jogo da vida. Olá, estamos aqui de novo no painel de arquitetura e negócios. Agora que são elas. Problemas financeiros é o tema desse programa, né? Pessoal, a arquitetura contribui para os problemas financeiros? Sim, para mais e para menos. Existem muitas soluções de coisas que a gente pode aplicar nas nossas casas, nas nossas empresas, na nossa indústria, escola, no que for, que pode reduzir os problemas financeiros e pode aumentar. Todo mundo sabe de quanto mais eficientes são as lâmpadas LED em relação aos outros tipos de lâmpada. Trocar as lâmpadas de uma casa pode representar até 20% de economia na conta de luz. Pô, só 20% é verdade, porque os grandes filões da conta de luz são chuveiro elétrico, geladeira, tá? Máquina de lavar, ferro elétrico. Não é iluminação, então cai só um pouquinho. Agora, pode cair muito a sua conta? Pode. Existem soluções em que você usa painéis, tanto para esquentar a água, quanto para gerar energia. São os painéis fotovoltaicos. Esses podem reduzir a sua conta em 90%. Existe o procedimento para instalação, existem empresas que instalam para você e você paga com a economia da conta de luz. E você vai pagar por um período de aproximadamente 3 anos, e um painel fotovoltaico tem 25 anos de vida útil. São 22 anos de uma bruta economia. Dá para contribuir também com conta de água. Subiu pra caramba? Sim. E existe a possibilidade de faltar. Todo mundo fala que o recurso natural água vai ser uma das coisas mais escassas no nosso planeta nos próximos anos. Dá para economizar dentro de casa? Sim. Com aproveitamento de água de chuva, com aproveitamento da água da máquina de lavar, que é um grande consumidor de água, para fazer limpeza. Isso basta a gente criar uma cultura de aproveitamento. Com água de chuva, dá para fazer até instalações de sistemas e esta água ser aproveitada em vários lugares. Tem muitas casas que foram pensadas de forma a ser sustentável, que a água de chuva faz o vaso sanitário, dá para usar até na máquina de lavar, mas aí precisa passar por um tratamento mais sério, tá? E você aproveitar a água de chuva no vaso sanitário sem nada de tratamento. Aqui no Brasil gastamos por volta de 200 litros cada pessoa. Em Israel, cada pessoa tem de 50 a 40 litros de água para gastar por dia. É muito pouco, pessoal, mas eles vivem muito bem com essa água e aproveitando os próprios recursos e reutilizando a água dentro de casa. Imagina a sua conta ser 1/3 do que você paga hoje. Precisando? Me chame. Eu tenho como a solução. Os telefones estão aqui embaixo. Muito obrigado. Até o próximo programa. Olá, pessoal. Eu sou Liana Peçanha, da linha de análise estratégica de indicadores, com o quadro Tendências de Negócios. E hoje eu venho falar para vocês de cultura organizacional. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais fazendo práticas dentro das empresas, boas práticas, para deixar as pessoas menos estressadas. Então, muitas empresas têm pebolim, têm jogos, têm
puff coloridos e tudo mais. Mas o que eu quero falar na cultura organizacional, essas práticas participam, fazem parte da cultura quando elas se disseminam por todos e são adotadas indiscriminadamente e inconscientemente. Então, quando a gente está falando cultura organizacional, eu gosto muito da metáfora da cultura organizacional ser analisada como se fosse uma cebola. A cebola, quando a gente vai descascar a cebola, ela tem várias camadas e a gente vai tirando, então às vezes a gente pega uma cebola que por fora está toda marrom, escura, estragada, e a gente vai descascando essa cebola e ela está cheia de camadas limpinhas e às vezes ocorre o contrário. Nós temos por fora branquinha e por dentro está cheio de coisas estragadas. E a cultura, então, são valores que são disseminados automaticamente pelos seus pares profissionais que estão dentro daquela empresa, e essas práticas, não adianta eu colocar práticas de qualidade de vida no trabalho, práticas de bem-estar, práticas de ESG, se essas práticas não forem disseminadas até as pessoas incorporarem automaticamente e adotarem aquilo como correto. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo muito bacana e fácil de enxergar de uma grande drogaria. Ela estava fazendo práticas de responsabilidade social, os seus funcionários embalaram todos aqueles sabonetes que estavam com a embalagem estragada, então sabonetes, perfumes, fraldas foram todas embaladas pelos funcionários para serem doadas a creches do entorno. E as creches teriam que buscar. A creche não buscou no dia combinado, no outro dia a drogaria incinerou tudo. Então, imagine, os funcionários tinham passado um sábado inteiro voluntário fazendo aquela doação e tiveram aquilo totalmente estragado. Não adianta você falar, tenho responsabilidade social, se eu não adoto a prática de fato e sou exemplo para aquilo acontecer dentro da empresa. Então, eu sou a Liana Peçanha, falando da Casa Airbnb, um espaço voltado para treinamento e confraternização. Olá, eu sou Silvia Zampilli, mentora e psicóloga, e estou aqui a convite da minha amiga Pá Falcão. Quero aproveitar a oportunidade para te fazer uma pergunta. Você é apegada? Se tem uma questão que impede com que nossa vida flua melhor, é o apego. Verifiquei muito bem isso na minha mentoria Reconnect. A dificuldade de desapegar costuma ser o ponto fraco das minhas mentoradas e por isso venho desenvolvendo métodos para que elas possam trabalhar melhor essa questão. Apego nada mais é do que uma ilusão de que quanto mais você tem, mais você terá. E desapegar é justamente o contrário, é saber que quanto mais você solta, mais você tem. Tenho certeza que você conhece alguém que não liga para nada e quanto menos ela liga, mais ela tem. Pode ser questão de trabalho, de relacionamento e mesmo do financeiro. Parece ambíguo pensar assim, mas não é. E reconheço que muitas pessoas se sentem ainda muito confusas com esse conceito. Confesso que também levei muito tempo para entender. Mas o apego é uma ilusão de posse e o desapego é entrar na fluidez. Quando você se apega a algo ou a alguém, você está colocando todo o poder fora de você. Portanto, apego é um hábito extremamente danoso para o seu emocional. Posso dizer que apego é igual ao egoísmo e o desapego é igual ao altruísmo. Quando você está apegado demais a algo, não há abertura para que o novo chegue. Isso equivale a dizer que você está fechado para novas situações. O apego nos envia a mensagem de que o poder está fora de você. A situação vivida é mais importante que você e você não pode viver sem aquilo. Já o desapegar é trazer o poder para você, estar no comando da sua mente e ativar percepção e força interna. Para lidar com desapego, proponho para as minhas mentoradas algumas práticas de desapego, simples, porém eficazes. Uma delas é pedir que iniciem com uma arrumação dos armários, tirando o que não serve mais. E enquanto elas vão tirando as coisas do armário, peço para que pensem que estão abrindo espaço
para que o novo possa surgir. E quando vier à mente delas pensamentos que não são prósperos ou sentimentos negativos, para usarem a afirmação: esse pensamento ou sentimento eu deixo ir. E é muito importante formar para a mente aquilo que você pode desapegar e que está tudo bem, que é uma escolha sua e não que você está na escassez. E as afirmações são sempre uma boa forma de lidar com as questões da mente. Em muitas situações serão necessárias as repetições diárias e às vezes várias vezes ao longo do dia, mas é preciso persistência, pois é assim que lidamos com uma mente apegada a situações ou a pessoas que não fazem mais sentido em nossa vida. Eu sou Silvia Zampilli, mentora e psicóloga. Me sigam nas redes sociais para saber mais do meu trabalho. Gente, olha esse conjunto hoje, que look legal. É o que eu sempre falo, a Programoda, ela deixa você pronta para qualquer ocasião. Já pensou? Você saiu de casa assim, tranquila, com tênis. Aí você recebe aquele telefonema no meio do dia, né, te falando, vamos jantar fora hoje? E aí você sabe o que você faz? É só uma passadinha em casa, pegar um salto alto e amiga, e ir chique, almoçar ou jantar com quem te convidou. A Programoda está em 70 pontos no Brasil. Como assim você está me dizendo que não tem uma próxima de você? Claro que tem, na internet. www.programoda.com.br. Nós temos ali looks que vão desde do 42 até o 54, ou seja, para todo mundo ficar formoso. Programoda, a moda que te deixa pronta toda hora. Vai lá, corre lá e fala, fui indicada pelo Agora que são elas. Vai ter desconto, hein? E hoje o tema é quente. É aquele tema que vai dando aquele suor. E aí a pessoa vai ficando com aquele calor e vai esquentando. Uau! Gostando, hein? Caramba! Ui! Ai, meu Deus. Do que você acha que a gente vai falar? Ué, vamos falar sobre menopausa. Tá bom. Pegadinha. Olha só como que deu aquela brochada, né? Porque menopausa é o fim da produtividade da mulher? Bom, meninas, vamos lá. Agora a coisa é séria. Eu quero primeiro que a gente compartilhe aqui com as pessoas de casa como que foi essa questão, né, da primeira menstruação, porque isso é um tema, né? Então, quando eu trago aqui menopausa, o fim da produtividade, está muito carregado de tabu, né? Mas antes da gente falar disso no ramo do mercado profissional, da vida profissional, eu quero saber da vida pessoal de vocês. Como que cada um lida com essa questão? Como que foi a história de vocês? Vamos lá. Você pergunta como foi a primeira menstruação? Isso, como que é pra você, né? Como você lida com essa questão da menstruação, do ciclo menstrual? Como que a sua família se relacionou com você nesse primeiro momento? Então, ok. Então, vamos lá. Olha, foi um barato, porque quando veio a menarca, né, a primeira menstruação, era minha mãe me cumprimentando, meu pai me cumprimentando, eu achando tudo muito estranho, pra falar bem a verdade, né? Eu falava, né? Aquela coisa esquisita acontecendo, né? Mas era, assim, no início da minha adolescência, o fluxo era pequeno, ela era meio esporádica. Depois, quando eu fui chegando lá nos 17, 18 anos, aí a coisa incorporou mais mesmo. Mas era um assunto assim entre mulheres, foi muito engraçado. O meu pai vinha cumprimentar e falava, gente, não estou entendendo nada, né? Meu pai nunca falou comigo sobre esse tema. E a minha mãe também nunca me deu detalhes sobre o que seria a menstruação. Minha tia, para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a namorar com 15 anos, ela falou assim, olha, a menina tem uma caixinha de segredo e uma chave que você não pode dar pra ninguém. Eu ficava pensando assim, ó, que chave é essa? Na verdade, a chave não estava comigo, né? Mas voltando à menstruação, minha mãe não falou sobre esse assunto. Então, quando eu ouvi na escola, minhas amigas, eu fui a última da minha turma, demorei, e naquela época minha mãe só me deu um kit paninho, que era para aqueles dias. Então, era o que eu sabia. Depois eu aprendi, claro, hoje eu tenho 2 filhas, 2 meninas. Primeira coisa que eu fiz, quando elas começaram a entender sobre corpo, eu falei para elas. Eu chamei, falei assim, olha, menina, tem a menstruação, é uma coisa natural da mulher, e vai acontecer por essa idade. Agora acontece muito mais cedo, né? E eu fiz o processo de passagem. Quando elas ficaram, as duas, quando ficaram menstruadas,
a primeira menstruação, a Letícia, mas eu falei com o pai, com o Marcelo, ó, conversa com ela, leva chocolate, leva a rosa e conversa com ela sobre esse momento, porque é uma mudança. A menina assume um papel diferente quando ela fica menstruada, né? Nossa, agora sim, muito interessante isso que você falou. E tem um nome, né? Que é um rito de passagem. Gente, eu não tive nada disso. Nada. Bom, primeiro assim, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta, então ela sempre falou de menstruação, de sexo, de tudo, nunca teve tabu. Ela falou que eu ia menstruar, explicou o que era, o sangue, não sei o que. Quando eu menstruei efetivamente, eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, eu acho que eu menstruei, vem aqui e tal. Aí ela foi no banheiro, viu, constatou que era uma menstruação. E ela falou, minha filha, que merda. É uma droga mesmo, vai ser pro resto da vida. E acabou. Não teve parabéns, rito, nada disso. E até hoje eu acho um saco, né, menstruar e pronto, tá tudo certo. Na minha casa também, minha mãe chorou, teve toda essa questão aí, e eu confesso que eu nunca entendi por que ela chorou. Daquela de tristeza. Mas teve essa questão de, nossa, virou mocinha, e eu não entendi. Eu falo, meu Deus, mas eu já sou uma mocinha, como assim, né? Mas ainda hoje existe, né, esse tabu, e até... você vai tocar no tema de corporação, né, de empresa, tudo, mas qualquer lugar que você vai, você tem que sair ali com o seu, né, absorvente ali, conforme o que você utiliza, o coletor, não sei, mas você tá sempre escondendo, né, como se fosse uma coisa de outro mundo e que as outras mulheres também não passassem por aquilo, né, é muito incrível isso ainda ter esse tabu nos dias de hoje. E homem comprando absorvente? Eles ficam escondendo o absorvente na sacola, assim, oi! Então, ouvindo vocês aqui, eu tô puxando a minha memória, né, assim, pensando, caramba, como é que foi isso, né? E aí eu não me lembro mesmo da minha mãe ter conversado comigo, né? Minha mãe sempre foi mais fechada, mais reservada. Eu não consigo, né? Não lembro como um ritual de passagem, não teve nada disso, mas também não teve nenhuma orientação assim mais, vamos dizer, mais intensa. Mas também não foi nada tão surpreendente, porque as minhas coleguinhas já haviam passado por esse processo, né? Já tinham tido a primeira menstruação, até porque eu entrei no colégio mais jovem, né? Então eu sempre fui a mais jovem da turma, né? Então todo mundo já tinha passado por isso, né? Eu geralmente era a última, né? Era a última da primeiro beijo, era a última a menstruar e a última em tudo, né? E o que acontece, né? Eu também lembro dessa questão um pouco, né, nessa ideia do constrangimento, da vergonha, né? Da vergonha, né, também de mudar o corpo, né? Acho que a gente vai falar disso ainda, mas primeira vez que eu saí na rua e tomei uma mexida na rua, né? Eu era uma criança ainda, mas já com corpo de mulher, eu não queria voltar na rua mais. De tanta vergonha, né? E amarrava a blusa na cintura, né? Escondia o absorvente, enfim, como se fosse uma coisa ruim, não natural. Mas olha que ponto interessante, algumas de vocês foram unânimes em falar do quê? Da estranheza e da vergonha. Então, um processo natural da mulher, que é a menarca, onde então a gente vai começar a se relacionar com um novo ciclo e já é carregado de vergonha. Então, quando a gente pensa, né, a história começa assim, como que vai ser o final? É sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, porque antes tem a nossa Kátia Teixeira, que vai trazer aí as informações dos colunistas. Eu vou dizer uma coisa, tem uma galera aqui que eu engulo qualquer sapo, porque eu quero sempre perto de mim, mas geralmente são pessoas que não me fazem engolir sapo. Vamos falar dos nossos patrocinadores, isso mesmo. Você quer internacionalizar o seu negócio? Então não tem pra ninguém, você é mulher, sensacional! Clube das Mulheres de Negócios de Portugal. Isso mesmo, você vai internacionalizar o seu negócio, fala lá, liga lá, procure, a Rijada Aristóteles, nossa presidente, vai estar pronta para te receber, cheia de oportunidades. Não, Kátia, eu ainda não estou nesse patamar. Então procure a Kika Chamas, isso mesmo, da Dermar e Dermos Cosméticos. Você pode ser uma representante da marca e, ter uma graninha extra. Agora vamos falar de quem deixa a gente pronta, bonita, para estar aqui falando com vocês? Jane, isso, a Jane do Salão Unique, e claro, a nossa querida Marisete, a nossa maquiadora
preferida. E depois de tudo isso pronto para acontecer, é aqui que a gente está, na Best Live, o melhor lugar que você pode escolher em Alphaville para fazer o teu negócio, o teu evento acontecer. Muito bem-vinda você ao nosso quadro Empreender Feminino. Esse quadro que faz parte do programa Agora Que São Elas. Eu, Rijarda Aristóteles, presidente do Clube Mulheres de Negócios Portugal, e a querida embaixadora master desse clube fantástico, doutora Catarina Zúcaro, advogada. Estamos sempre aqui trazendo ideias, informações, partilhas para que o seu negócio vá avante. E hoje eu quero trazer para você uma reflexão ou uma troca de experiência sobre um medo que nós temos e que tem tudo a ver com a expansão do nosso negócio. O medo de internacionalizar. Às vezes a gente quer e aí fica aquela coisa segurando. Você sente isso? Você já parou para pensar que o que você tem feito hoje pode ser muito bem aceito em outros países, como por exemplo Portugal? Então, eu peço a você que entre lá no nosso site do Clube Mulheres de Negócios Portugal e você ali também vai ter várias dicas. E aí eu quero passar aqui para minha querida Catarina. Catarina, como é que a gente pode resolver isso? Como é que eu internacionalizo? Como é que eu posso levar os produtos para outros países? Bom, antes de qualquer coisa, verificar se esse país aceita bem o tipo de produto que você tem. Segundo, o seu público. Você tem esse público também nesse país? Capital, você tem capital ou vai utilizar de capital de financiamento externo? Tudo isso é importante você saber e fazer uma pesquisa de mercado e um estudo dos negócios para ver se o seu produto se encaixa nos usos e costumes desse país. Se encaixar, não tenha medo. Vá em frente, contrate uma equipe, participe do programa Empreender Feminino, onde você aprende a fazer um bom plano de negócios, um estudo de mercado, e aí sim você pode viabilizar o seu negócio para outros países. É isso aí, Catarina. Obrigada! E nos vemos no próximo programa. Você que tem um cabelo que tá perdendo brilho, o toque meio áspero, não tá refletindo a cor, você sabia que isso tem a ver com o nível de porosidade? Estou aqui para te ajudar sobre 3 níveis de porosidade. Nível 1, ele reflete um pouco o brilho e um pouquinho nas comprimento e ponta áspero. Isso é muito comum em cabelos naturais. Nível 2, gente que tem química, alguma cor, coloração, mechas, normalmente ele é mais áspero, seco e o toque não é legal e ele costuma embolar, embaraçar quando tá molhado no banho. Nível 3, aí é mais perigoso, ele começa a quebrar, vira elástico e nesse caso ele precisa dos nutrientes muito necessários. Eu posso te ajudar a entender do seu cabelo e que estado ele está, tá certo? Venha pro Geniunic, te espero! Me do my 2-step. Acabou, gente.
Não acabou só o programa de hoje, mas acabou a nossa 17ª temporada. Quem diria? Nós estamos indo para o 9º ano no ar. E eu sou muito orgulhosa. Orgulhosa do time de todas as mulheres, homens, de toda a produção que passou nessa história, que foi linda e foi sensacional. E eu tenho uma surpresa para vocês. Vai ter 18ª temporada assim, e totalmente diferente do que vocês viram até hoje. Então, ó, a gente vai sair de férias, mas daqui a pouco a gente está de volta, cheio de coisa nova. Então não esquece, segunda-feira, 21 horas, estamos aqui, juntos, esperando você comparecer ao nosso encontro. Tchau!